Peço licença para adentrar no recinto do seu lar, com mais uma transmissão desta live. Estaremos, neste momento, convidando todos os amados irmãos que estão já se conectando com o Face da Assembleia de Deus Jaguapitã. Para nós é uma alegria muito grande ter a sua participação nesta live. Deus tem uma palavra impactante para a sua vida nesta noite. Quero já agradecer a presença do jovem Alisson, que sempre está aqui, fazendo as transmissões das lives. Quero agradecer o presbítero Ezequiel, ali da Assembleia de Deus de Santa Zélia. Quero agradecer a sua esposa, irmã Eliana, a sua filha Laura, que vão estar daqui um pouquinho apresentando um louvor de adoração ao nosso Deus. Quero nesse instante convidar o presbítero Ezequiel para ministrar a oração da fé em favor de todos os lares, em favor de todas as famílias, em favor do nosso Brasil, nosso país, a nossa nação, que está aí enfrentando esta pandemia, e também as demais nações do globo terrestre. Vamos estar clamando e orando em favor de todos os povos da terra, não esquecendo de orar por Israel. A Bíblia tem uma promessa. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam e aqueles que te abençoam. Vamos estar recebendo o servo de Deus que vai estar ministrando a oração da fé. Oramos a Deus, Pai de amor e de bondade. Nós viemos aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te pedir, ó Deus, estenda as tuas mãos, Senhor, sobre todas as famílias. Entra nesse lar, entra, Senhor, nesta casa, abençoando, transformando essas vidas. Deus, que a tua mão possa continuar estendida, Senhor, sobre esse planeta Terra. Vem nos abençoar, Senhor. Abençoa, Deus, toda esta região norte do Paraná. Abençoa, Deus, todas as famílias. Deus, derrama as tuas bênçãos. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoa esta família, abençoa esta casa, derrama, Senhor, as tuas bênçãos, abre as portas, Deus. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui clamando no nome santo de Jesus Cristo. Ó Senhor, nós precisamos do teu auxílio, nós precisamos do teu amparo, do teu aconchego, Senhor. Estenda a tua mão, Senhor, em nosso favor e nos dê a tua bênção, a tua paz, em nome de Jesus Cristo, nossa esperança, e abençoa a Deus Israel, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Agradeço a participação do querido presbítero Ezequiel. E eu quero já, antes de chamar as irmãs para estar cantando, agradecer os internautas. Já temos aqui vários internautas que estão se conectando ao Face, Igreja Assembleia de Deus Jaguapitã. Você que ainda não mandou a sua mensagem, mande a sua mensagem,
que fica registrado aqui para nós, a sua participação. Coloque o seu nome, se você puder, coloque o nome da sua cidade, principalmente aqueles que não moram aqui em Jaguapitã. E nós vamos estar no decorrer desta live, agradecendo a sua participação. Quero agradecer ao meu querido irmão e amigo Antoniel Mota. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Quero agradecer à irmã Franciele Barbosa dos Reis, ao seu esposo Rodrigo e ao seu filho Cauã. Quero agradecer à irmã Joana Marinoni, que sempre está também fazendo parte das transmissões. Quero agradecer ao irmão José Aparecido de Andrade, presbítero da igreja, a sua esposa, irmã Miriam, que estão conectados, fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer à irmã Elda Soares e o seu esposo, evangelista José de Oliveira, que sempre estão fazendo parte da transmissão. Quero agradecer ao querido irmão Joel Zeni Cordeiro, que está também fazendo parte desta transmissão, desta live. Que Deus abençoe a tua vida, Joel, abençoe a tua esposa, todos da tua família. Quero agradecer a minha mana Eroni Chaves de Almeida, ali na cidade de Brasília, que estão sempre todas as terças-feiras conectados com as transmissão, assistindo a live. Que Deus abençoe a minha querida irmã, a irmã caçula da família. Deus abençoe o meu cunhado Hernani e a minha sobrinha Isabelle. Quero agradecer ao cooperador Carlos Eduardo, a sua esposa, irmã Rosalina Silva. Que Deus abençoe grandemente a vida deste casal. Quero agradecer à querida irmã Ivonete Magalhães, na cidade de Arapongas. Esta mulher de Deus, esta serva do Deus Altíssimo, que há muitos anos atrás, quando eu vim do estado do Rio Grande do Sul, fui visitar ela pela primeira vez na sua casa, eu e mais um pastor, e ela nos recebeu ali com muito amor e carinho, nos tratou na sua casa como príncipes. Deus abençoe a irmã Ivonete Magalhães. Quero agradecer a participação da irmã Irineia Maciel, seu esposo Eliel de Oliveira. Quero então neste momento chamar as irmãs, irmã Eliana e a sua filha Laura, que estarão louvando e adorando o precioso nome de Jesus. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Vocês que estão em casa, uma boa noite. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que vocês venham meditar na letra deste louvor. Amém? Deus chamou Gideão para uma batalha. Gideão escolheu e chamou 32.000. Mas não era o que Deus queria. Os olhos do Senhor viam o que Gideão não viu. Deus chamou Gideão para uma batalha. Gideão escolheu e chamou 32.000. Mas não era o que Deus queria. Os olhos do Senhor viam o que Gideão não viu. Deus precisa de soldado valente. Quem tem medo pode voltar pra casa. Deus só usa quem for obediente. É preciso estar cheio da graça. Deus precisa de soldado valente. Quem tem medo pode voltar pra casa. Oi, Deus só usa quem for obediente. É preciso
preciso estar cheio da graça. Deus chamou Gideão para uma batalha. Gideão escolheu e chamou 32.000. Mas não era o que Deus queria. Os olhos do Senhor viam o que Gideão não viu. Deus precisa de soldado valente. Quem tem medo pode voltar pra casa. Deus só usa quem for obediente. É preciso estar cheio da graça. Deus precisa de soldado valente. Quem tem medo pode voltar pra casa. Oi, Deus só usa quem for obediente. É preciso estar cheio da graça. Deus te chama hoje pra uma batalha. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero agradecer a participação da irmã Eliana e da sua filha Laura com este lindo louvor. Que Deus abençoe. Temos aqui mais irmãos fazendo parte desta transmissão. Quero agradecer a irmã Adriana Souza, que está morando ali na cidade de Paraíso do Norte. A sua filha Sara Souza, o seu filho Samuel. Estamos com muita saudade de vocês. Quero agradecer ao irmão Antônio Rafael. Que Deus venha abençoar grandemente a vida do nosso querido irmão, que também está fazendo parte desta transmissão. Amados, o nosso tempo é precioso e nós queremos neste momento estar já iniciando um momento de reflexão na palavra do Senhor nosso Deus. E os irmãos que forem chegando agora na transmissão desta live, deixe aí o seu nome, deixe a sua mensagem, e no final da mensagem, nós vamos estar ainda, antes de concluir esta live, fazendo os últimos agradecimentos. Queridos, quero vos convidar para a reflexão na palavra do Senhor nosso Deus, que encontramos no livro de Levíticos. Livro de Levíticos, no capítulo de número 26. Levíticos está depois de Êxodo e antes de Números. Você que quer acompanhar aí na sua casa a leitura bíblica, livro de Levíticos, capítulo 26, e o versículo de número 15 e o versículo 16. Nós vamos estar refletindo, fazendo aqui uma reflexão em 15 coisas que não devem ser desprezadas. Este é o tema da mensagem de hoje. 15 coisas que não devem ser desprezadas. Amados, o texto nos diz assim: se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, e violardes a minha aliança, então eu vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos, e definhar a vida, e semeareis debalde a vossa semente,
porque os vossos inimigos a comerão. Neste texto, nós vamos estudar e aprender 15 coisas que não devem ser desprezadas. E os que observam e praticam estas coisas desfrutarão de promessas. Amados, a primeira coisa que não deve ser desprezada é meus estatutos. Nós já lemos aqui o texto introdutório desta mensagem. Nós não podemos desprezar os estatutos de Deus. Não podemos desprezar, porque os estatutos de Deus são as leis de Deus que regem o cristianismo no universo. Assim como o Brasil tem a Constituição brasileira, que rege as normas, que rege o comportamento da população brasileira, assim nós, cristãos, nós, povo de Deus, nós, filhos de Deus aqui na terra, devemos observar, devemos guardar, devemos praticar os estatutos de Deus. Então a primeira coisa que não deve ser desprezada é os estatutos de Deus. Aquele que assim o faz, todo servo de Deus, que guarda os estatutos de Deus, ou seja, guarda as leis de Deus, ele é um bem-aventurado na terra. Glória seja o nome do Senhor. A segunda coisa que não deve ser desprezada é maridos. Agora nós vamos adentrar aqui num assunto de família, num assunto de intimidade de um casal. Nós encontramos em Esther capítulo 1 e o versículo 17, está escrito: porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Queridos, a segunda coisa que não deve ser desprezada é os maridos. Nós vemos aqui um exemplo bíblico em Esther 1:17, aonde acabamos de ler, que o rei Assuero mandou chamar à sua presença a rainha Vaste, ou seja, a sua esposa, e a Bíblia encerra o texto dizendo: porém ela não foi. Ou seja, ela desprezou o rei, ela desprezou o seu marido. E eu quero dizer aqui nesta noite com muita propriedade, por que que tem casamentos que não estão dando certo? Por que que tem casamentos
que estão sendo destruídos, porque tais mulheres estão desprezando os seus maridos. Na hora em que o marido chama a sua companheira, o seu cônjuge, muitas delas não atendem o chamado do marido. Muitas delas viram as costas para o marido. E o que você precisa entender nesta noite, irmã que me ouve, serva do Deus Altíssimo que me ouve, enquanto, se porventura estiver acontecendo isto, assim como a rainha Vasti não atendeu o chamado do seu marido, o rei Assuero. Quem sabe tem alguma irmã, alguma serva de Deus, que está me ouvindo nesta noite, e que não tem atendido o chamado do seu marido, que não tem dado a atenção devida que o seu marido merece. Você está sendo uma candidata seríssima a destruir o teu casamento, a destruir a tua relação a dois. Não faça isto, porque enquanto porventura alguma mulher despreza o seu marido, ele está sendo olhado aí fora, no mundo, e ele está sendo desejado por muitas, enquanto você o despreza. Então tome cuidado com isto, que esta palavra nesta noite venha servir de uma advertência para a vida daquelas mulheres que me ouvem, daquelas servas de Deus que estão ouvindo esta mensagem. A terceira coisa que não deve ser desprezada é a sabedoria e instrução. Na Bíblia Sagrada nós encontramos o texto que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha que coisa extraordinária esse texto na Bíblia Sagrada. A terceira coisa que não deve ser desprezado é a sabedoria e a instrução. Em Provérbios 1 e o versículo 7, então está escrito: o temor do Senhor é o princípio do saber. E o que é o temor, pastor? Temor não é você ter medo de Deus. Temor não é você pensar que Deus é um ser carrasco, que Deus é um ser malvado. Não, temor é sentimento de respeito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia então diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Louvado seja o nome do Senhor. Não haja como um louco, não despreze a sabedoria e o ensino que vem de Deus para a sua vida. A quarta coisa que não deve ser desprezada, o nome de Deus. Em Malaquias, capítulo 1 e o versículo 6, está escrito: o filho honra o pai,
e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Aí nós podemos dizer que os sacerdotes desprezavam o nome de Deus, quando a Bíblia diz: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, ou seja, sacrifício que se oferecia a Deus, tinha que ser o melhor, e nunca o pior. E Deus estava, através do profeta Malaquias, cobrando dos sacerdotes que eles oferecessem um sacrifício perfeito, e que eles não desprezassem o nome de Deus, porque na hora dos sacrifícios, eles estavam trazendo uma oferta de um animal cego, e de um animal coxo. Isto é uma oferta com defeito, e Deus não aceita as coisas com defeito, as coisas mal feitas. Deus, Ele merece o melhor. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Deus é o exemplo de que Ele oferece o melhor. Ele ofereceu o melhor que Ele tinha pela humanidade. Ele pegou o seu unigênito Filho e ofereceu em sacrifício de cruz, para dar a salvação à humanidade que estava perdida. Quantos crentes que vêm à igreja, presbítero Ezequiel, e oferece uma oferta com defeito. Tem crente que oferta com mesquinhez, uma oferta que nem para um mendigo de rua ele dá. Se fosse para dar para um mendigo de rua, ele tirava 10 reais, 20 reais, 50, 100 e dava para o mendigo. E aqui na igreja, ele traz a menor oferta, e uma oferta ainda com defeito. Traz às vezes uma cédula de papel e dinheiro toda velha, toda rasgada, toda riscada. Eu quero dar um exemplo aqui. Quando eu saio da minha casa para vir ao culto, eu já vou pegar a primeira coisa, antes de pegar a Bíblia, pegar a harpa, pegar o óculos, eu já vou pegar a oferta. E de todas as notas de papéis que está na minha carteira, eu pego a mais nova, a menos amassada, aquela que não tem risco. E muitas vezes os crentes pegam uma nota toda velha, toda suja, com palavras escritas, palavras profanas escritas naquela cédula, e traz para colocar na salva e ofertar ao seu Deus. Deus merece o melhor. Deus é digno do melhor. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. A quarta coisa que não deve ser desprezado, então, é o nome de Deus. Não despreze o nome do teu Deus, porque Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração. A quinta coisa que não deve ser desprezada: governo. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, está escrito: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em
imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar as autoridades superiores. Em Judas, capítulo de número, Judas, apenas um capítulo, capítulo 1 de Judas, e o versículo 8, está escrito: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Como tem crentes dando um péssimo testemunho, como tem cristão envergonhando o Evangelho de Cristo, envergonhando o cristianismo, envergonhando o próprio Jesus Cristo, envergonhando o próprio Deus, se levantando contra o governo, se levantando contra as autoridades superiores. Ah, pastor, mas do jeito que estamos vendo a corrupção no meio das autoridades e até dentro dos governos, não tem como não criticar, não tem como fazer um ato de repúdio. Mas eu quero te dizer que a missão do homem e da mulher de Deus não é criticar esse ou aquele governante. A missão do homem e da mulher de Deus é orar pelas autoridades e abençoar. Esse é o nosso dever, como homem, como servo de Deus. A sexta coisa que não deve ser desprezada: correção. Em Jó capítulo 5, versículo 17, está escrito: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Em Provérbios 3:11, está escrito: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Para finalizar, em Hebreus capítulo 12, versículo 5, está escrito: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Louvado seja o nome do Senhor. Não despreze a correção do Senhor, porque a Bíblia nos é bem clara em dizer que Deus corrige o filho que ama. Glorificado seja o nome do Senhor. Se Deus está te corrigindo, é porque Ele te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. A sétima coisa que não deve ser desprezada: a obra das mãos de Deus. Em Jó, capítulo 10, versículo 3, está escrito: parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Amados, aqui Jó estava um tanto reclamando de Deus e querendo dizer que a cruz de Jó, que a carga, o peso da sua cruz estava pesada demais e que Deus não estava poupando ele. Deus não estava desprezando a luta, a obra de Jó. Porém,
Ele estava refinando-a. Ele estava aprimorando. Ele estava aperfeiçoando Jó, a vida de Jó, a conduta de Jó, através das lutas. Deus estava trabalhando no ser de Jó, no ego de Jó, no homem chamado Jó. Então muitas vezes, a luta que você está passando, meu irmão, minha irmã, é permissiva por Deus, porque Deus está trabalhando no teu ser, Deus está trabalhando no teu caráter. Então não reclame de Deus, e nem da luta que você está enfrentando, porque ela vai servir para aprimorar a tua vida, para aperfeiçoar a tua vida com Deus. A oitava coisa que não deve ser desprezada: um ladrão com fome. Agora preste atenção que aqui é profundo. E eu vou trazer um testemunho ainda do saudoso pastor Valdomiro Crepaldi. A oitava coisa que não deve ser desprezada: um ladrão com fome. Em Provérbios, capítulo 6, o versículo 30 está escrito: não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome. Preste atenção agora no testemunho. O testemunho acerca de dois ladrões, dois presos que tinham fugido da cadeia da cidade de Guaíra, no Paraná. Os dois, em fuga das autoridades, foram até a igreja, a Assembleia de Deus, na cidade de Guaíra, pedir ajuda ao pastor da igreja, na época, saudoso pastor Valdomiro Crepaldi. O pastor, sem saber quem eram os dois, com o coração cheio de amor e compaixão ao próximo, recebeu-os na sua casa, ofereceu janta, ofereceu pouso, ofereceu banho, ofereceu café pela manhã, levou-os na rodoviária, pagou as passagens até a cidade de Cascavel a pedido dos dois. Na rodoviária, um deles disse ao pastor saudoso Valdomiro Crepaldi que eles moravam em Santa Catarina e que eram distanciados da igreja Assembleia de Deus e que eram filho de pastor. O pastor Valdomiro Crepaldi disse a eles que duas coisas esperava por vocês: cadeia ou cemitério. Logo após, aconselhou eles, quando chegassem em sua cidade, que procurasse o pastor, ao qual era o pai deles. Procurasse o pastor e a igreja, e reconciliasse com Jesus Cristo, e passassem a frequentarem a igreja. Passando alguns anos, o filho do pastor Valdomiro Crepaldi, atualmente pastor Josué Crepaldi, foi pregar em uma igreja na cidade de Curitiba. Estava lá um evangelista e cantor. E ao ouvir falar o nome do pregador, perguntou para uma pessoa o que esse pregador é do pastor Valdomiro Crepaldi. Responderam: é filho. Após o final do culto,
o evangelista e cantor, procurou o pregador e disse: você não lembra de mim, você era adolescente na época. Eu e meu colega fugimos da cadeia da cidade de Guaíra e fomos na igreja, que seu pai era pastor, para roubar. Mas como ele tem um coração muito bom, nos deu janta, pouso, banho, café pela manhã, levou na rodoviária, pagou as passagens. Nós não tivemos coragem de roubar. Era mais fácil nós roubar outro para dar para ele. Hoje eu sou evangelista e cantor, e o meu colega está no cemitério debaixo da terra. Olha que coisa linda este testemunho de 2 ladrões que em fuga da cadeia foram procurar o pastor Valdomiro Crepaldi, que na época era o pastor da Assembleia de Deus da cidade de Guaíra. Por isso que eu trago aqui nesta noite a 8ª coisa que não deve ser desprezada: um ladrão com fome. Porque ao momento que você saciar a fome daquele ladrão, ele jamais vai roubar você. Está provado aqui, amados, a 9ª coisa que não deve ser desprezada: pais idosos. Em Provérbios 23 e 22, está escrito: ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Quantos filhos, presbítero Ezequiel, que desprezam os pais na velhice? Há poucos dias atrás, eu fui fazer uma visita a uma casa, a uns irmãos já de idade, e de repente a irmã foi até mim. Eu estava conversando com o seu esposo, e ela disse: pastor, vai lá e ora pelo meu neto. E sem eu perguntar nada, ela disse: há poucos dias atrás o meu neto ficou possuído, endemoniado, e quis agredir a mãe dele, coisa que ele nunca fez na vida dele. Um adolescente de 14 anos de idade. E aí ela ainda disse assim: o senhor foi que apresentou ele na igreja logo, alguns dias depois que nasceu. E eu já nem lembrava disso mais. Aí eu entrei, o menino veio até mim, e eu ministrei uma palavra de Deus dizendo para ele, que filho que honra pai e mãe, tem promessas de Deus de viver muito mais tempo na terra, e tem promessa de ser abençoado por Deus. E eu disse para ele: nunca mais levante o teu dedo para tua mãe, não encoste o dedo na sua mãe, e nem no teu pai, se você quer viver bastante na face da terra. Por mais errado que a tua mãe seja, por mais errado que o teu pai seja, ainda eles estão com a razão. E aquele menino, cabecinha baixa, me escutando, e orei e ministrei a palavra de bênção, de vitória na vida dele. E é o que nós estamos vendo nos dias atuais. Quantos pais sendo desprezados pelos filhos, quantas mães que gerou o filho no seu ventre, que carregou dentro do seu ventre por 9 meses, que deu à luz aquele filho, aquela filha, e depois quando ele cresce e acha que é dono da vida, Ezequiel, ele despreza aquela mãe que sofreu para gerar ele e para trazer ele à existência. O que os filhos precisam entender
que se hoje eles existem, hoje eles estão vivos, é porque um dia uma mãe o gerou e deu a luz a ele ou a ela. Quantos pais que têm filhos, mas os filhos, devido às suas profissões, o seu status social, não quer colocar o pai ou a mãe que já está velhinho, doente, no fim da vida, dentro da casa, e nem sequer ajudar a pagar uma cuidadora, ou um cuidador, para cuidar dos seus pais. Quantos pais, quanta mãe que está nos asilos, porque têm sido desprezados, ou desprezadas, pelos seus filhos ingratos. Mas filhos que hoje desprezam um pai e uma mãe, se ele não se arrepender, os filhos deles, lá na frente, vão agir da forma que ele agiu com seu pai e com a sua mãe. Então aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Se você colher amor, se você plantar amor, se você plantar bondade, se você plantar compaixão, misericórdia, e ser um defensor do teu pai e da tua mãe na velhice, os teus filhos farão com você também. Mas se você agir com grosseria, com estupidez, quantos filhos e filhas que estão com seus pais velhinhos dentro da sua casa e tem coragem de mandar um pai calar a boca, de mandar uma mãe calar a boca. Cuidado com o que você está fazendo, como você está agindo, como você está procedendo. Porque o nosso Deus é amor, mas Ele também é justiça. Aquilo que nós semear, nós vamos colher. Então, amados, a nona coisa que não deve ser desprezada: pais idosos. A 10ª coisa que não deve ser desprezada: um destes pequeninos. Em Mateus, capítulo 18, versículo 10, está escrito: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai celeste. Não despreze os pequeninos, porque Deus é defensor dos pequeninos. Mas como, pastor Valdecir? A Bíblia diz que aquele que dá o pobre empresta para Deus. Então, Deus protege o pobre. Mas o mundo em que nós vivemos, infelizmente, é um mundo de egoísmo, né? Em que os seres humanos só querem para si. A 11ª coisa que não deve ser desprezada: aquele que não come. Em Romanos 14, o versículo 3, está escrito: quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o escolheu. Ou seja, o que quer dizer esse texto? Aqui fala de um espírito de superioridade espiritual. O que é um espírito de superioridade? É você respeitar. Se você não come tal coisa, respeita aquele que come. E também ao contrário. Espírito, tem pessoas que têm um espírito de orgulho, não respeita o gosto do outro, a opinião do outro, a atitude do outro. Tem pessoa que não gosta de uma determinada coisa e não respeita o outro que gosta. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Eu, pastor Valdecir, nunca fui
simpático à lasanha, mas o meu saudoso pai, evangelista Alcides Rocha Chaves, amava a lasanha. A minha querida esposa Elizabeth Crepaldi e os meninos, os filhos, o Alisson e o Whindersson, amam lasanha. Então o que eu digo para minha esposa? Faz lasanha para você e para os meninos, e eu como as outras coisas. É isso que precisa existir entre nós. Um gosta de orar, o outro não. Vamos respeitar. O que gosta de orar, respeita o que não gosta de orar. E o que não gosta, respeita o que gosta. Um gosta de ler a Bíblia, o outro não tem paciência. O que gosta de ler, respeita o que não gosta. E o que não gosta, respeita o que gosta. É isso aí que está escrito em Romanos 14, o versículo 3. A 12ª coisa que não deve ser desprezada: profecias. Em 1 Tessalonicenses 5 e 20, está escrito: não desprezeis as profecias. No versículo anterior, no contexto do texto, versículo 19 diz: não apagueis o espírito. Crente que despreza a profecia é crente morto espiritual. Porque o crente que é vivo espiritual, que tem a chama do Espírito das suas entranhas, ele crê nas profecias, ele não despreza as profecias, sabendo que Deus em todas as épocas e tempos falou através de profecias e continua falando até os tempos de hoje. E temos a maior profecia de Deus na terra, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que a igreja que não tem profecia se corrompe. O pecado vai entrando na igreja, vai minando no coração dos crentes. O pecado vai achando lugar no meio da igreja, no meio do povo de Deus, porque não tem profecia. Mas quando tem profecia, Deus revela o oculto e o escondido, e a obra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai sendo purificada. A igreja vai sendo edificada. Glorificado seja o precioso nome do Senhor. Então a 12ª coisa que não deve ser desprezada: as profecias. A 13ª coisa que não deve ser desprezada: mestres. Em Tito, capítulo 2, versículo 15, está escrito: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Os mestres, Deus em todas as épocas do cristianismo, da igreja de Deus, Deus sempre teve os mestres, e os mestres não devem ser desprezados, porque é através dos mestres que vem o ensino para a igreja de Cristo. É através dos mestres que vem o ensino para os lares, para as famílias e para a vida espiritual de cada crente. Louvado seja o nome do Senhor. 14ª coisa que não deve ser desprezada, já estamos indo para o final: um coração quebrantado e contrito. Em Salmos 51 e 17 está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Deus não aguenta, presbítero Ezequiel, olhar lá de cima do seu trono e ver um coração contrito e quebrantado. Ele se levanta do trono e vem trazer a bênção e a vitória. Para encerrar, a 15ª coisa que não deve ser desprezada: a mocidade. Em 1 Timóteo 4:12 está escrito: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra,
no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Não devemos desprezar a mocidade, porque em todas as épocas, volto a dizer, do cristianismo, da igreja de Deus, Deus sempre levantou jovens puros, jovens com vida consagrada, jovens que são do coração de Deus. Então não podemos desprezar os jovens. Os jovens não têm a experiência de um mais velho, mas os jovens têm o vigor que o mais velho não tem. Louvado seja o nome do Senhor. Chego ao final desta mensagem e quero neste momento agradecer aqui. Vamos estar dando uma olhada aqui se temos mais participação. E já estaremos agradecendo e já finalizando esta transmissão. Quero agradecer o nosso querido cooperador Edivaldo e a sua esposa, irmã Márcia Chalegre, que estão assistindo esta transmissão. O nosso querido cooperador Ricardo Luiz Camargo. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, Ricardo. A sua esposa, irmã Sirlene, e os seus filhos. Irmã Ivonete Magalhães, desde o começo desta live, fazendo parte, a nossa querida filhona Josi Carvalho, o seu esposo Fábio, conhecido como Fabão, as suas filhas Gabriela e Miriam. Que Deus abençoe grandemente você, Josi. A minha querida esposa, irmã Elizabeth Crepaldi, que está ali e também fazendo parte dessa transmissão. Nosso querido cantor Dionata Misael Antunes de Lara, ali na cidade de Astorga. Deus te abençoe, Dionata. Vamos ver aqui as demais pessoas que têm mandado a sua participação. Valdeci Alves, meu xará, que Deus te abençoe e abençoe a tua família. Vamos ver mais alguém das pessoas que têm mandado a sua mensagem. Glórias ao nome do Senhor. Vamos olhar aqui o irmão Fábio Michel. Que Deus te abençoe grandemente ali em Santa Zélia. Fábio Michel é filho do pastor Ezequiel, ali de... Que Deus abençoe grandemente a todos os amados. Queridos, chegamos ao final de mais esta transmissão. Voltaremos neste mesmo dia e horário, se assim Deus nos permitir. Até lá, na paz do Senhor.